Eu quero começar com o primeiro hábito, que é gerar valor primeiro em tudo. Nenhum hábito vai te fazer ganhar mais dinheiro e viver melhor do que ter uma cabeça orientada a gerar valor. O que é gerar valor? É servir, é ser útil, é ajudar outras pessoas a resolverem seus problemas. Olha, isso aqui importa muito, porque o dinheiro que você ganha, que você faz ao longo da sua vida, ele é um efeito direto do valor que você consegue gerar para uma pessoa com o seu trabalho, com a sua função, com a sua empresa e da quantidade de pessoas com as quais você consegue gerar valor. Então, quanto mais valor você conseguir gerar e quanto mais pessoas você impactar com o seu trabalho, mais dinheiro você vai ganhar. Atrás de cada fortuna criada, de forma honesta, é claro, você vai encontrar uma pessoa que conseguiu gerar muito valor para as outras. Agora, o grande ponto é como gerar valor, e é isso que me faz ir para o hábito número 2, que é estudar 30 minutos por dia, todos os dias. Se ganhar dinheiro é sobre gerar mais valor para mais pessoas, e se gerar valor é você conseguir solucionar problemas que deixam essas pessoas ansiosas, preocupadas, acordadas à noite com dificuldade em dormir, então como resolver esses problemas? Com um conhecimento capaz de ser transmitido de forma prática para a vida de outras pessoas. O Clube do Valor, a minha empresa de investimentos, hoje aconselha mais de 2 bilhões de reais, que é a soma total do patrimônio dos nossos clientes, dos nossos serviços de wealth. Para contexto, uma empresa desse tamanho, ela fatura dezenas de milhões de reais por ano. E o ponto é, o Clube do Valor, ele foi praticamente criado do nada, isso aqui em termos financeiros. Eu comecei com um investimento modesto de cerca de R$ 5.400 com um sócio e um estagiário, sendo que eu e o meu sócio fundador, a gente nem tinha salário, a gente passou meses sem ter salário. Agora não foi do zero absoluto, por quê? Porque a gente tinha conhecimento. Eu, Ramiro, já tinha 3 anos de mercado financeiro, uma pilha de livros lidos a respeito, estudos realizados a respeito, já era investidor há 10 anos, então acreditava que eu conseguia gerar valor para uma determinada pessoa, uma pessoa que tivesse dificuldade sobre como investir o dinheiro, e foi assim que surgiu o Clube do Valor. Agora, como é que eu adquiri esse conhecimento? Eu adquiri com muito estudo. Não tem atalho para riqueza, não existe atalho para ganhar dinheiro. Fazer as coisas que você sabe que precisa fazer com disciplina, com consistência, todos os dias, dias após dia. Estudar 10 horas sobre investimentos num só dia, sem pegar o dia inteiro e passar estudando, não vai resolver nada na tua vida. Agora, estudar 30 minutos sobre um tema todos os dias do ano, ou, para não ser exagerado, metade dos dias do ano, vai te fazer ser uma das pessoas que mais entende esse tema no Brasil. Com isso, você vai conseguir resolver problemas que outras pessoas têm em relação a esse tema que você vai estudar tanto, entendeu? É muito simples estudar 30 minutos por dia, coloca na agenda um horário para estudar, deixa o celular longe, te livra de distrações e estuda, só isso. E se você estiver determinado a desenvolver esse hábito e quiser aprender comigo os mesmos caminhos que eu trilhei para criar um bom planejamento financeiro, aumentar bastante a minha renda e investir para preservar e multiplicar esse patrimônio no longo prazo, você tem que conhecer o Mestres do Capitalismo, que é o treinamento mais completo que eu já fiz sobre educação financeira, um dos mais completos, se não o mais completo da internet sobre o tema, que raramente a gente abre as vagas, são poucas vezes mesmo. A última turma faz cerca de 2 anos e meio, a penúltima turma faz 5 anos, então eu sinto no dever de sempre que as vagas estão abertas, te lembrar, e você pode garantir a sua vaga apertando aqui no primeiro link na descrição, se você estiver determinado a botar a mão na massa, estudar, implementar tudo que você está aprendendo. Agora não adianta nada estudar sem o hábito número 3, que é praticar aquilo que você está aprendendo. Estudar importa, mas não vale nada. E para você ter uma noção, eu quero que você imagine um nerd, um cara extremamente nerd, um cara que entende tudo de biomedicina. Ele se formou na área, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, é PhD, um cara muito bom, que tem muito conhecimento em biomedicina. Se esse cara ele guarda o conhecimento para ele não ensina outras pessoas, ele não coloca esse conhecimento em prática para melhorar o mundo, para melhorar algum aspecto relacionado à biomedicina, então o conhecimento dele em biomedicina é tão útil quanto o meu, que é zero. Eu não entendo nada de biomedicina, mas nós dois não fazemos nada em relação a isso. Contei essa história fictícia para te dizer que conhecimento não colocado em prática não vale nada, é desperdício. E mais, colocando em prática é quando você realmente aprende sobre um assunto. Isso não é uma opinião minha, tem um estudo chamado pirâmide de aprendizagem. Não sei se é um estudo, mas tem uma pirâmide de aprendizagem, vou pedir para o Gleison desenhar aqui, que basicamente diz o seguinte: a gente absorve 10% da informação lendo, 20% da informação ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo,
80% praticando. Então não adianta também pegar 30 minutos por dia, ler e tal, aprender muito sobre um ou vários assuntos e não fazer nada com isso. Você tem que ter o hábito de colocar em prática o seu conhecimento. Quarto hábito, definir objetivos claros e por escrito. Colocar metas no papel é uma coisa tão simples, tão fácil de fazer e que tem impacto tão grande que eu não consigo imaginar como nem todo mundo pratica esse hábito. Isso está comprovado, tá? E não só pela minha experiência, está comprovado por um estudo feito em parceria entre a Harvard e a Dominican School of Business, que fez lá um teste com várias pessoas, pediram para várias delas criarem metas, criarem objetivos, e aí comparou aquelas que escreveram seus objetivos com aquelas que só pensaram nos objetivos, e a conclusão foi de que as pessoas que escreviam seus objetivos no papel conquistavam 50% a mais dos seus objetivos do que pessoas que apenas pensavam nos seus objetivos. Agora, como definir objetivos e metas claras? É bastante simples, mas pode ser um exercício meio doloroso, tá? Então pega o papel e uma caneta, ou abre aí um documento no bloco de notas, enfim, tira um tempo, reflete um pouco sobre a tua vida e anota 25 objetivos, 25 coisas que você gostaria de ter, ou de fazer, ou de alcançar e que você não tem, não faz ou não alcança hoje, beleza? Escreve lá 25, talvez você tenha que pausar o vídeo aqui, tá? Mas faz isso, beleza? Escreve lá os 25. Agora, olha para esses 25 e escolha ficar apenas com 10. Então, risca 15 desses 25 objetivos que você acabou de colocar no papel. Foi difícil? Talvez tenha sido um pouco difícil. Aí você ficou com 10. Olha para esses 10 objetivos que sobraram e risca 5 deles para te fazer ficar com apenas 5 objetivos escritos nessa folha. Beleza? 5 objetivos, 5 metas. Agora, por fim, lamento te dizer, mas risca 4 delas e fica com apenas um objetivo. E garanta que você vai colocar todos os dias a sua energia em conquistar esse objetivo, que para ti é o mais importante, é o que mais está alinhado com os teus valores, se você fez esse exercício, e que foi exatamente o que eu fiz, mais ou menos, que foi 10 anos atrás, 9 anos atrás, quando eu defini meu principal objetivo. Vou botar um take aí dele na tela, mas era um objetivo de basicamente passar a ser reconhecido na cena de educação financeira e de investimentos, ajudar as pessoas e acumular R$1 milhão até o final de 2017 e 10 milhões de reais até o final de 2042. Eu nem cheguei até o prazo final desse objetivo. Vou te contar, tá? Não bati R$1 milhão ali no prazo que estava escrito, foi depois disso. Mas pode ver que eu escrevi exatamente o que eu queria e o que eu faria em troca. E por muito tempo eu vivi com isso na minha cabeça, isso me ajudou muito a crescer o Clube do Valor, a impactar mais e mais pessoas. Bom, o quinto hábito é escrever 30 minutos por dia. Eu já falei aqui do Clube do Valor 2 vezes e o ponto é que o Clube do Valor, a empresa que eu fundei, é a fonte de parte relevante do patrimônio que eu construí ao longo dos últimos anos. O que enriquece é o trabalho, é empreender e aí você investe esse dinheiro que você ganha para perpetuar e multiplicar esse patrimônio no longo prazo. Dito isso, hoje a gente tem mais de 1.500 famílias aí que a gente aconselha financeiramente e eu vou te dizer que a maioria delas nos conheceu por causa da escrita. Se você acha que esse exemplo está muito distante da tua realidade, eu me lembro bem do primeiro cliente do Clube do Valor, que foi um colega de trabalho da minha mãe. A primeira pessoa a nos confiar dinheiro aqui para investir em nome dele, que eu nem conhecia, né, mas encontrou um texto meu no Facebook e aí começou a seguir o blog e aí entrou na lista de e-mails do Clube do Valor, isso lá em 2015, gostou dos meus e-mails, passou a ter confiança e aí meses depois me contratou ou nos contratou para a gente cuidar do seu dinheiro. Bom, escrever é muito importante, por quê? Porque gerar valor para as pessoas, que é o que você vai transformar em dinheiro, não é só sobre resolver um problema comum. Tem que ser muito bom em resolver um problema comum que agregue valor, mas precisa saber se comunicar, precisa saber fazer as pessoas saberem que você é a pessoa certa para resolver aquele problema em comum dela. Então tem que saber fazer marketing, tem que saber vender. E a escrita é a base do marketing, é a base das vendas. Então como é que você vai escrever 30 minutos por dia? De novo, deixa o celular longe, separa 30 minutos na agenda, coloca um timer, se livra de distrações e começa a escrever, tá? Sem medo. As pessoas travam às vezes na escrita porque elas ficam com vergonha do que estão escrevendo. Só que você não precisa mostrar para ninguém que você está escrevendo. Se ficou uma porcaria, tranquilo, fica só para ti. Se ficou com vergonha de você mesmo ler o que você escreveu, apaga, tá tranquilo, tá de boa. Mas o fato é que escrever vai te ajudar muito a comunicar suas ideias e a deixar a sua mente também mais organizada. Sexto hábito, tá? Poupar de 15 a 25% da sua renda. Porque se você conseguir seguir os 5 hábitos que eu te falei, não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas você vai ver a sua renda ter um incremento. Tá?
fazer a sua renda aumentar, e aí você não pode aumentar os seus gastos no mesmo patamar. Tem que garantir que vai conseguir poupar pelo menos 15% da sua renda e no máximo 25%, eu vou te explicar o porquê. Tá? Primeiro, por que 15% pelo menos? Para você se acostumar a viver um degrau abaixo das suas possibilidades. Eu tive a sorte de, desde o meu primeiro dia no estágio, meu primeiro pagamento no estágio, ter sempre poupado 15% ali daquela bolsa. Claro que eu tinha condições para isso, eu morava com os meus pais, tinha 18 anos, não tinha gastos fixos, né? Tinha casa, comida, roupa lavada, tudo ali pago para mim. Então era tranquilo de poupar 15%, mas eu me acostumei a poupar dinheiro sempre que o meu dinheiro caia na conta. Então se acostume também, tá? 15 a 25%, expliquei o porquê 15, mas não porque 25%. E aí, seguindo um pouco a minha história ali de estagiário, né? Os anos se passaram, minha renda começou a aumentar, aí eu fundei o Clube do Valor, minha renda foi a zero por um tempo. Aliás, só consegui fundar o Clube do Valor porque eu tinha um dinheiro guardado que me dava uma tranquilidade ali por 1 ano e meio, 2 anos de poder empreender, de poder ficar sem salário. Mas o ponto é que quando o clube começou a dar certo e eu comecei a ter uma renda maior, me acostumei a viver com um determinado custo de vida e eu mantive esse custo de vida lá embaixo. E eu comecei a poupar no ano 50% da renda, no ano seguinte 67%, no outro ano 80% da minha renda, e virou uma coisa meio doentia, né? Tipo aquele maluco pão duro, tá contando centavos pra tudo, sendo que eu já tinha uma condição de vida que não precisava mais contar os centavos pra tudo, e eu tive que ser muito rígido comigo mesmo e me proibir de poupar mais do que 25% da minha renda. E aí o que eu fiz? Eu comprei casa própria, eu passei a viajar muito mais, né? Eu viajo hoje umas 3 vezes por ano, passei em restaurantes bons que eu nunca ia, e aumentei o padrão de vida ainda vivendo um degrau abaixo das minhas possibilidades, e isso me trouxe muito mais serenidade, muito mais tranquilidade no dia a dia. Por isso que eu tô trazendo esse hábito contigo. E de novo, tá? Tudo que eu aprendi sobre dinheiro na minha vida, eu compartilho ao longo da experiência Mestres do Capitalismo, que fica aberta por um tempo limitado e que, se você quiser aproveitar e fazer parte dessa turma, aperta no primeiro link para entrar agora. O sétimo que eu quero trazer aqui é o de você valorizar cada hora do seu dia, todos os dias. Presta atenção na matemática aqui, tá? Se a gente considerar que a gente vai morrer aos 80 anos, na média, não sei exatamente qual é a expectativa de vida, mas vamos botar que é 80 anos, tá? Se for isso, a gente tem cerca de 700.000 horas de vida do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, ok? Detalhe importante, a gente passa parte dos nossos dias dormindo, né? Talvez 1/3 dos dias, talvez um pouco menos do que isso. Se a gente cortar as horas de sono, a gente chega a 500.000 horas de vida. Se você tem 30 anos, né? Eu tenho 31, se você tem 30 anos, significa que você tem pela frente 300.000 horas de vida. Agora imagina o seguinte, imagina que você vive com uma ampulheta gigantesca indo para onde quer que você vá, atrás de ti ou do teu lado. Imagina que tem uma ampulheta gigantesca aqui do meu lado que está mostrando essas horas se esvaindo. Ela já tem ali as minhas 200.000 horas já gastas, já vividas, e tem as 300.000 que estão caindo aos poucos. Cada segundo que passa, a ampulheta vai, né, descendo essas horas, esses minutos para baixo. Se isso existisse de fato, você estaria muito mais consciente de como você gasta seu tempo. E se você tivesse mais consciente de como você gasta seu tempo, eu te pergunto, você ficaria 3 horas por dia scrollando as redes sociais, vendo notícias sobre fofoca, vendo fotos de pessoas que você mal conhece, e colocando seu tempo, sua energia nesse tipo de coisa? A maioria das pessoas, ela morre aos 25 anos e só é enterrado aos 75 anos. Isso não é uma frase minha, é uma frase do Benjamin Franklin, que para mim exemplifica como a maioria das pessoas se esquece de como o tempo é o ativo mais valioso que elas possuem. Por isso, desenvolva esse hábito, valorize cada hora do teu dia, viva no presente, mantenha a sua cabeça onde seus pés estão. O 8º hábito, que é um derivado desse, é aprender a dizer mais não. Sabendo que seu tempo é finito, o passo seguinte é você aprender a priorizar e aprender a escolher onde focar, onde canalizar a sua energia. Isso é sobre aprender a dizer não. Você sabe qual é o principal arrependimento das pessoas que estão numa doença em estágio terminal e que sabem que vão morrer nos próximos dias? Esse principal arrependimento é uma enfermeira chamada Bronnie Ware. Ela se propôs a estudar sobre isso, ela escreveu um livro sobre isso, contando da experiência dela com pessoas doentes em estágio terminal. E o principal arrependimento que ela trouxe é o seguinte: eu desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Em outras palavras, as pessoas estavam arrependidas de não aprenderem a dizer não, de viverem conforme as expectativas dos outros, não conforme o seu eu interior ou o que elas realmente queriam. E como é que você desenvolve esse hábito de dizer não? Tá? Primeiro, existem 2 perguntas que você pode fazer que vão te ajudar bastante nisso. Como a pessoa que eu quero me tornar, ela usaria o seu tempo? E 2, qual decisão a pessoa que eu gostaria de me tornar
tomaria agora, nesse momento. Isso que vale para qualquer decisão que você vai tomar. E se você é uma pessoa como eu, que gosta mais de uma coisa mais prática, pode ir para esse passo a passo mais prático, que o passo número 1 é listar tudo aquilo que você não gosta de fazer na sua rotina. Passo número 2 é perguntar a si mesmo o que você não quer mais ter que dizer sim. E para cada tarefa listada, entenda, né? Se é possível delegar essa tarefa, se é possível automatizar essa tarefa, ou se é possível eliminar essa tarefa da sua rotina sem que você tenha grandes prejuízos. E o último passo é usar o seu dinheiro para isso, é ter coragem de fazer isso. Nono hábito é manter um diário da gratidão. É da natureza humana, é normal do nosso comportamento, querer mais. E isso é um comportamento bom, foi o que nos proporcionou evoluir como espécie, construir tantas coisas legais. Só que o desejo de ter mais, ele é como se fosse aquele remédio que em excesso se torna um veneno. Muitos pensam, olha, o que falta para eu ser feliz é eu ter X, né? Tipo, sei lá, é nascer meu filho, é eu me casar, é eu acumular um patrimônio milionário, multimilionário, quando na verdade a felicidade não está na conquista de um objetivo específico. Claro, quando você conquistar, vai te dar uma adrenalina, você vai ficar feliz por alguns dias, mas depois passa, uma boa. A felicidade está na verdade no caminho. Por isso o antídoto para esse problema é você exercitar a gratidão. E eu já preencho um diário da gratidão faz cerca de 8 anos. Então olha ao seu redor, veja as belezas das coisas que você já tem, agradeça pela sua saúde se ela está boa, agradeça pelas pessoas que estão ao seu lado se você gosta delas, agradeça as coisas lindas que Deus criou, que Deus colocou aqui na Terra. Isso vai te ajudar muito. Eu anoto as coisas que eu sou grato praticamente todos os dias, há muitos anos. É bem legal de ler coisas antigas, coisa que eu valorizava muitos anos atrás. Comparar com as coisas que eu construí hoje, eu fico bem feliz, meio emocionado vendo isso. E se quiser uma ajudinha nesse diário da gratidão, tem um aplicativo, que é o que eu uso, é o 5 Minutes Journal. Ele tem para iOS, não sei se tem para Android, beleza? 10º hábito é você se permitir somente fazer um tipo de comparação. Outra coisa que gera muito sofrimento é a comparação frequente. É algo tão natural que quando a gente menos percebe, ali vivendo no dia a dia, vem aquela vozinha na mente. Poxa, eu gostaria de ter o dinheiro que o fulano tem. Ou, poxa, eu gostaria de ter o corpo que o ciclano tem. Ou, poxa, seria legal fazer as viagens que o fulaninho ali faz. Enfim, a comparação é a causa principal da inveja, que, segundo Charlie Munger, é o que move o mundo, né? Ele tem a seguinte frase: o mundo não é movido pela ganância, e sim pela inveja. É que o convite é para que você não deixe o seu mundo ser movido também pela inveja. Isso aqui, tá? Sem nem dizer que a comparação é algo extremamente injusto, porque a gente sempre se compara com um aspecto da vida. Né? A gente olha para uma pessoa e pensa, poxa, eu gostaria de ter o dinheiro que ela tem. Quando, na verdade, se você quer se comparar com aquela pessoa, você tem que se imaginar nos sapatos dela. Tem que se imaginar tendo que ter pago o preço que ela pagou para ter o dinheiro, tendo que imaginar ter a vida que ela tem, com os problemas que elas têm, com as características que elas têm, tem que se imaginar trocar de lugar com ela. Só isso seria uma comparação justa, que ainda assim não vale a pena ser feita, porque a única comparação que você deve fazer é consigo mesmo. Outra coisa que eu me respondo todos os dias, justamente, inclusive no momento que eu preencho o diário da gratidão, é, primeiro, o que eu tenho hoje que eu imploraria para ter 2 anos atrás? E segundo, o que eu tenho hoje que o Ramiro de 80 anos imploraria para ter de volta? Então isso aqui coloca as coisas sob uma perspectiva muito boa, uma perspectiva de gratidão que acalma os seus anseios, te faz ficar muito mais de boas e feliz com o dia a dia. 11º hábito é escolher as pessoas para se aproximar e também para se afastar. Também não existe nenhuma decisão mais importante na sua vida do que a decisão de quem está ao seu lado. Um exemplo aqui, tá? Há cerca de 10 anos, mais ou menos, eu escolhi estar ao lado da Camila. Comecei a namorar a Camila, era bem jovem, ela tinha 18 anos, eu 21. E todos os dias desde então eu refiz essa escolha. E nesses 10 anos a minha vida, ela mudou completamente. Uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada. Só que essa mudança completamente de vida, ela não veio de graça. Ela teve um custo muito grande em relação aos primeiros anos dela. Trabalhar muito mais do que eu imaginava conseguir trabalhar, por mais tempo do que eu imaginava que eu conseguiria aguentar, e ganhando muito menos do que eu esperaria ganhar. A Camila, ela podia ter se cansado, né, de ter alguém assim ao lado dela, que chegava na sexta-feira, quando a gente ia se ver, cara, às 9 da noite eu tava dormindo. Se a gente ia no cinema, eu dormia no filme. Se a gente ia ver um filme na casa dela, na minha casa, eu dormia vendo esse filme. E eu trabalhava todos os finais de semana, e ainda assim ela resolveu me incentivar. Ela me deu força, me deu apoio, e certamente, se não fosse ela do meu lado, eu não aguentaria a pressão que eu mesmo botava em conquistar minhas metas, em crescer minha empresa. E aí, passado toda essa dor, todo esse custo, esse preço que tive que pagar, a gente conseguiu, né, usufruir bem mais, hoje consigo me dedicar muito mais tempo a ela. Enfim, por isso que eu acho que a decisão mais importante que alguém pode ter que tomar é a decisão de quem vai estar contigo nessa jornada. E isso não vale, tá, só para a vida pessoal, por exemplo, que eu dei. Vale também para a vida profissional.
Tem uma frase do Naval Ravikant que fala mais ou menos assim: se você entende que não trabalharia a vida inteira com alguma pessoa, então não deveria aceitar trabalhar nem mais um dia com ela. Como você faz para desenvolver esses hábitos? Cara, sem falso moralismo, sem politicamente correto. Tem gente que é chata pra caralho mesmo, que drenam tua energia, que te colocam pra baixo, que quando você sai de uma conversa com essa pessoa, você sai cansado. E tem pessoas que te colocam pra cima. Tem pessoas que aumentam a sua energia, que você gosta, fica feliz de ver, que te entendem, que você entende ela. Enfim, é muito simples. É ter a coragem de se afastar do primeiro grupo e se aproximar do segundo. Sei que nem sempre isso é uma decisão sua, mas vale o esforço. E você pode ter percebido que esses 11 hábitos aqui não são hábitos secretos. Não tem nenhum segredo nisso. O segredo é ter clareza de onde você quer chegar, ter coragem de fazer o que precisa ser feito e fazer isso com consistência. Uma lição que complementa muito bem esse vídeo aqui que eu fiz, tentando compilar em 14 minutos, que é o principal para uma pessoa conquistar seu primeiro milhão. O cara tá aqui para assistir ele, aqui eu vou deixar uma outra sugestão de vídeo complementar a esse. Um grande abraço e até mais.